E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e purpura, argolas de prata e coluna de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento do porfiro de mármore, de alabastro e de pedras preciosas, e dava-se de beber em copos de ouro, sendo que os copos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o bebê era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um convite às mulheres na casa real que tinha o rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Biquitá e Ambaquitá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Garzena, Setar, Adimata e Tarsis, Meres e Mazenã e Memuca, os 7 príncipes dos Pesas e dos Medos, que viam a face do rei e se era os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vaste, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vaste, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. Neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, ouvindo o que faz a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos Pesas e dos Medos, e não se revogue,
que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram boas estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Então fez o rei conforme a palavra de Memucã. O rei enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província de acordo com a sua escrita e a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a língua de cada povo. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, do que fez e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Desse-lhe os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que foi transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportou Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criou Adassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela, de parecer e formosa, por ser órfã. Mardoqueu a tomou por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e sendo ajuntadas muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a lhe dar os seus enfeites e boa alimentação, como também em lhe dar 7 moças especiais da casa do rei, e a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester estava passando e como a tratavam. Chegando o prazo de cada moça para me apresentar ao rei Assuero, depois que foi feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, vinha a moça ao rei e se dava-lhe tudo quanto ela desejava para se enfeitar, e vim da casa das mulheres à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sobre os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomou por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graças aos olhos de todos quantos haviam.
Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele, pois, a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Ester, e diminuiu os tributos das províncias e deu presentes segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Este, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenou, porque este obedecia Mardoqueu como quando a criou. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida do rei Assuero. Veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que contou à rainha Ester. Então este contou ao rei em nome de Mardoqueu. Houve investigação e descobriu-se que era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca e o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e exaltou-o, pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgredis o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhe dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentavam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe havia declarado de que o povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino Assuero. No 1º mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo viver. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os mate, então eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no 1º mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província, e aos príncipes de cada povo, a cada província, segundo a sua escrita
e cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou, e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruísse, matassem e fizessem morrer a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse lei em cada província foi publicada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Susã, e o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Susã estava confusa.